Ok. Meu nome é Michele Mariana Lima Jansen e eu autorizo a gravação dessa conversa nossa, nessa sessão. Entendi. Não, eu comecei com uma turma, com um grupinho, só que eu tenho dificuldade, né? E eu conversei com a professora, com a Alicia, e ela disse: "Ah, eu quero fazer a individual por enquanto." Ela falou assim que o em grupo seria interessante, né? Para ter essa minha dificuldade mesmo, mas ela falou assim: "Faz então um tempo, né, sozinho, depois, quando você estiver mais confiante, você volta com o grupinho." Mas eu faço individual. Foi esses. Uhum. Então, eu, assim, percebi que melhorou muito. Assim, eu não percebi, eu acho que eu não, mas meu marido, como ele é fluente em inglês, então ele falou assim: "Não, você tá", ele falou: "Tá ótimo." Ele falou: "Dá para você se virar, for viajar, consegue se virar sozinha." Eu ainda tenho, assim, eu fico meio, não tenho essa confiança em mim, mas eu percebo que eu melhorei. Porque, eu sentia mesmo essa dificuldade, que o pessoal que estava ali na turma, eles, né, tinham um pouco mais, assim, eu acho que eles estavam no, como eu estou hoje, eles já começaram a turma, assim, mais adiantada, então tinha hora que eu ficava meio perdida. E fazendo essa aula individual, aí a Alice, ela sempre coloca: "Ah, você quer, né, que assunto que você acha interessante?" Então eu sempre tenho alguma coisa voltada para o que eu trabalho, ou um assunto que me chama a atenção, e a gente trabalha nisso. Assim, eu percebi, assim, que eu consigo bastante, o listen, né, o ouvir, é muito bom. Eu consigo, a pessoa está conversando, eu entendo praticamente toda, eu não consigo ainda me comunicar perfeitamente, eu vou me comunicando em bloquinhos. Ela até falou: "Não, vamos." Eu retornei às aulas, né, agora, depois desse período de recesso. Ela falou: "Que você quer que eu, né, que a gente, né, pegue mais, né, em cima." Eu falei: "Eu quero essa questão de começar a ligar as palavras, porque eu esqueço muito, eu fico de." E teve um dia que ela falou: "Hoje você está fazendo isso de falar de." Ela falou assim: "Vamos procurar outros", né, eu falei: colocar mais artigos, outra, né, para ligar as palavras mesmo nas conversas." Mas assim, eu tô me sentindo muito bem, muito confortável, eu gosto bastante. Me sinto à vontade com a professora, com a forma de ensino. Eu fiz até ela me pediu para fazer o vidinho gravando a receita de bolo, ela falou que passou para você, se eu autorizava a utilizar, eu falei: "Pode ir." Fiquei com vergonha de gravar, mas foi bom, foi uma boa experiência. É muito boa, assim, a gente, né, consegue ter uma troca legal. Ela, às vezes, também tá tendo alguns problemas com a questão do pai, então ela me mandou mensagem: "Ah, hoje eu não consigo", mas aí eu consigo, né, ter essa flexibilidade em horários, a gente vai fazendo, mas a gente dá muito bem, gosto muito dela. Deu certinho, assim, sim, sim. Tanto é que quando eu estava com a turminha era com ela, aí quando eu falei: "Se eu vou fazer individual", eu falei: "Ó, eu quero fazer individual, mas eu prefiro que seja, continue sendo com ela, né, pra não ter." Mas tá ótimo. Uhum. Sim. Uhum. Sim.
Sim, é como eu falei, eu consigo entender bem, às vezes, né, consigo dar uma resposta, eu consigo bastante escrever, para mim é mais fácil a parte, né, de escrever. Mas assim, eu interajo bem, né? Às vezes meu marido trabalha home office, ele está sempre em reunião, e ele conversa o inglês, mas com o indiano, então aquele inglês. Então eu consigo também, eu consigo já ter essa noção de sotaques, né? Seria, né? Os sotaques, entender como que a pessoa está falando. Assim, tô muito bem, assim. A questão minha é só deslanchar a questão da fala, né? Sim, sim, sim. Uhum. Sim, sim. Tenho dificuldade com a pronúncia das palavras. Então, às vezes você vai me falar agora, falar nessa aula, ó, né, corrija assim. Na outra aula eu já esqueci, esqueci. Então, outra coisa que eu falei para a Alice, eu falei, pega no meu pé nessa questão, porque eu esqueço. E aí eu fico, eu acho, com esse medo, sabe, de pronunciar e tô falando errado. E aí ela me coloca para, né, ler os textos. E ela falou, ó, você presta atenção, quando você pensa muito, você fala errado. Mas se você flui, mas, sabe, sem pensar, fala sem pensar, eu não erro nada. Então é uma coisa mais comigo. Sim, é uma coisa comigo. Sim, faço, porque eu sou perfeccionista. Então, assim, eu tento fazer certo, quando eu vou falar o certo, eu faço errado. Uhum, uhum, sim. Uhum, sim. Uhum, sim. 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 Sim, 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 também. Sim. Às vezes eu tô lendo, acho que foi que dia que eu tive aula na sexta. Ela pediu para ler né, um texto que a gente está estudando. E aí, a hora que eu fui ler, eu falei assim, ah, eu já li errado essa palavra, e veio na cabeça a pronúncia correta. Aí eu já, assim, sim,
Sim, acredito que sim, sim. Então sim. Sim, sim. Uhum. Sim, sim, percebo. Sim, sim. Sim, sim, também, sim, estão. Uhum. Sim, assim, eu nunca fiz curso em nenhuma escola, nem com nenhum professor também. Uma vez que meu marido tentou começar a me ensinar, mas aí quando a pessoa, né, quando a gente tem uma intimidade, você acaba não tendo, um não tem paciência com o outro e aí não dá certo. Então, aí eu falei: "Vou procurar uma escola", e foi, né, onde eu acabei, né, encontrando vocês. E assim, a minha experiência para mim está sendo ótima, não tenho que, assim, não tenho nada que reclamar. Eu gosto muito, assim, dessa metodologia, né, são sempre assuntos, né, assim, interessantes, mesmo que às vezes tem algumas aulas que às vezes são, não é sempre, que eu gosto muito de arte ou de história ou, né, ou viagens, que a gente fala muito, mas às vezes é algum outro assunto que ela traz, mas que também é interessante e, né, estimula, né, o aprendizado, e você vai aprender de uma forma mais, meio assim, vai de uma forma leve, vai fluindo, né, não é, e assim, no meu tempo também, percebo, tenho, né. Sim, sim. Uhum. Sim. A questão, assim, um exemplo, a questão de receitas. Falou assim: "Ó, eu cozinho", eu falo: "Mas não é um assunto que eu ia falar, eu quero ter aulas de inglês para aprender, né, fazendo uma receita ou, né". E ela já colocou várias vezes, assim, alguma coisa com receita, e foi a questão da receita. Ela falou assim: "Ah, vamos olhar aqui umas receitas, você escolhe uma e vai, né, vai tentar fazer e grava um vídeo, né, falando inglês". Eu falei assim: "Nossa, uma coisa assim, né". E aí uma coisa foi assim, escolher um bolo, um negócio lá que eu nem sabia se ia dar certo, eu acabei fazendo, deu certo. E aí aí eu vou fazer alguma coisa assim no dia, eu vou pegar, eu começo a lembrar os ingredientes em inglês, então eu começo a falar, sabe, a questão de quantidade também, porque eu tenho, isso também é outra coisa que eu fui pra ela pegar, porque eu esqueço muito os números. Então, questão de quantidade, então foi uma coisa que na receita eu tenho que estar seguindo certinho ali, né, e foi muito bom também. Eu falei assim: "É uma coisa que eu não pensaria em falar que, eu quero ter uma aula com receitas", mas foi muito interessante, assim. E eu uso, assim, muitas vezes no dia, assim, eu lembro e vem a palavra em inglês daquilo,
essa coisa, o nome em inglês. Aí eu até falo para o meu marido: "Ah, isso é tal". Aí ele falou: "Não", ele falou: "Tá vendo? Você aprendeu, eu tô aprendendo. Não percebe, mas você já tem muita coisa guardada aqui". Uhum. Sim, sim. Até a gente, né, assiste muito. Sempre está assistindo alguma coisa legendado, né, não assisto dublado, então eu consigo, às vezes eu não estou prestando atenção no que está escrito, né, mas eu consigo entender o que está falando, ou vem a palavra: "Ah, essa palavra eu usei, né, eu aprendi na última aula, eu vi isso num texto", né, é bem. Eu não, assim, eu não percebo, mas às vezes no dia a dia eu falo assim: "Ah, eu gravei, eu consegui". Sim, 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 sim. Uhum. Sim. Uhum. Assim, eu tô satisfeita, eu não sei o que eu incluiria mais, a Alice até falou, né, falou comigo: "Ah, se você às vezes tiver algum", sei lá, ela falou: "Algum livro em inglês, alguma coisa que você quer aprender específica, né, você pode trazer e a gente, né, vai agregar isso", e eu tô pensando em ver se eu consigo encontrar alguma coisa. Ela falou assim, ou algum livro que você tem vontade de ler, ou algum artigo, alguma coisa que está em inglês, a gente tentar. Vou ver se eu faço isso. Mas assim, eu não sei se é que eu gosto bastante do método da escola, não tem nada muito assim que eu mudaria, porque não é aquela coisa repetitiva, então sempre, no máximo, assim, a gente começou né, um assunto nessa aula e não finalizou, e ela, né, na próxima aula a gente finaliza, mas não é uma coisa que vai te enjoando, assim, que vai te, né, deixando meio entediado, né, bem, né, é dinâmico, assim, né,
sim. Uhum. Sim, também. Sim. Ok. É, uma coisa que eu falei pra ela que talvez eu vou viajar no final do ano, e ela falou assim: "Ah, então você, né, define, né, vê onde pra onde você vai, se você vai mesmo, e aí você traz, porque também a gente pode trabalhar em cima disso, pra você conseguir se comunicar, né, onde você vai estar, né, ver então vamos". Sim, sim. Uhum. Sim, sim. É, poder ser. Uhum. Hum. É, eu penso nisso, se às vezes acontece alguma coisa com na outra vez que eu fui viajar, tinha outras pessoas juntos, era um grupo. Só que se eu for viajar agora, somos só nós 2. Então eu penso, se acontece alguma coisa com ele, eu preciso saber me virar, né. Não posso depender dele. Sim, sim, sim. 23? Não, 23 não, 20 não, espera aí, 20 é, foi 23, não foi? Acho que foi final de 23. Fez 1 ano que 1 ano e pouquinho. É, vai fazer 2 anos já quase. Não, acho que não tive não, não lembro de ter. Se teve foi tipo uma semana, mas eu acho que não lembro. Então, esse, né, segundo semestre eu pretendo continuar individual, e aí eu acho que no começo do ano que vem eu posso voltar com o grupo. Aí fico mais ou menos 1 ano, né, com individual e depois volto no grupo. Uhum. Sim. Uhum. Sim, sim. Ah, sim. Vou tentar, porque eu tô finalizando uma pós, aí eu tô escrevendo artigo, tá tendo aula, então eu sempre caía nos dias né, da aula, mas vamos tentar ver se eu consigo pelo menos sim, sim. Eu participei em algumas, não é sempre, eu vi que
tinha um post agora no grupo, mas eu não abri, vou olhar lá. Porque às vezes passa, a hora que eu vou ver já passa, eu falo assim: "Ah, nem vou". Sim. É, às vezes eu vejo que já passou, mas eu entro lá, dou uma eu leio, tento, né, fazer assim. Sim, sim, tudo bem. Uhum. Obrigada a você. Você também. Obrigada, obrigada e até mais. Beijo. Tchau.